Olá, crianças! Então, vamos continuar aqui na nossa aula de português e agora falando sobre parágrafo e pontuação, tá? A partir de agora, né, do terceiro ano, vocês vão precisar reconhecer melhor, tá, o que é um parágrafo e também escrever e ler de acordo com a pontuação. Vamos lá. Relembrando, né? Parágrafo. De acordo com esse trecho aqui embaixo, que foi tirado daquele texto que a gente leu, do Leão e o Atalho, você vai ter a oportunidade de descobrir ou de lembrar o que é um parágrafo. Ó, o leão ficou completamente hipnotizado pela música. Esqueceu-se da fome e começou a dançar. Enquanto isso, a mulher correu para trás do marido e ficou olhando o leão se chacoalhando. O homem disse: agora está tudo bem, podemos ir embora. Letra A. Pinte os espaços em branco entre as margens esquerda da página e o começo de cada parte do texto. Bem, aqui você vai pegar um lápis de cor, pode ser qualquer cor que você quiser, e vai pintar esses espaços, tá? Entre a margem esquerda, que é sempre essa margem aqui, que a tia fala que tem no nosso caderno, né? Nosso caderno costuma vir até na cor azul, essa linha. É uma margem. E a partir dela a gente faz, ó, a gente dá esse espacinho. A gente faz essa separação da margem. Esse espaço se chama parágrafo, tá bom? Quando a gente vai iniciar um texto, a gente faz esse espacinho, tá bom? Enquanto estamos falando do mesmo assunto, nós não precisamos do parágrafo, ó. Depois, na linha de baixo, não tem mais esse espaço, vocês estão vendo? Aqui eu não preciso pintar nada. Mas, na linha de baixo, eu tenho espaço de novo. Eu tenho outro parágrafo. Aí você pinta esse espacinho também. Continuo falando do mesmo assunto nessa linha. Na linha de baixo eu continuo o mesmo assunto, então não preciso de parágrafo. Tá bom? Aqui eu vou iniciar um outro assunto, né? Dentro do mesmo assunto, né? Eu tenho algumas divisões. Então, toda vez que eu faço essa divisão, por exemplo, aqui eu vou me referir a um personagem. Então, coloquei um parágrafo. Aqui vai pintar também esse espacinho. Quando eu me refiro a esse personagem, eu falo que ele vai praticar uma ação ou praticou uma ação. O homem disse, 2 pontos. 2 pontos quer dizer o quê? Que vou continuar a explicar o que eu comecei a falar aqui. Então, comecei a dizer que o homem disse. Disse o quê? Calma, 2 pontos. Eu vou dizer o que que é, tá bom? É isso que quer dizer os 2 pontos. É uma pausa para poder continuar, tá bom? Não é igual ao ponto final. Você bota um ponto só, terminou o assunto, acabou o papo. Não, os 2 pontos se referem a algo que vai ser informado depois, tá bom? Pode ser em forma de lista, de enumeração, isso vocês vão aprendendo aos poucos. Aqui, no caso, é uma fala. Então, eu vou transcrever, tá? Exatamente a fala do personagem. É por isso que eu coloquei 2 pontos. 2 pontos, travessão, tá? Que é esse tracinho aqui. E aí eu vou começar a falar, né? A escrever exatamente a fala do personagem. Agora está tudo bem. Podemos ir embora. Ponto final. Porque ali acabou o assunto, tá bom? Mas temos aqui nos 2 casos um espacinho, ó, da margem. Então aqui você também vai pintar. Antes da letra B, eu tenho aqui esse texto, né? Essa caixinha de texto aqui. Vamos ler. Cada uma das partes em que se organiza o texto recebe o nome de parágrafo. Então, gente, cada uma dessas partes em que se organiza o texto, ó, desse espaço, né, que eu dei,
até o próximo espaço, ou seja, daqui do aqui, o leão, até dançar, eu tenho um parágrafo. Na linha de baixo já começa um novo parágrafo, que se refere só a esse espacinho? Não, é esse espacinho que indica o início do parágrafo, mas ele não é o parágrafo todo. O que é o parágrafo todo? É cada parte do texto, né? Cada parte em que se organiza o texto. Então, aqui eu tenho um pedacinho, ó. Aqui eu tenho um pedacinho aqui em cima. Aqui eu tenho um outro pedacinho. Tenho mais um parágrafo. Aqui, ó. Mais um parágrafo. E aqui mais um parágrafo. Cada pedaço desse em que se organiza o texto, a gente dá um nome de parágrafo, tá bom? Embora a tia chame, né, esse espaço aqui de parágrafo, ele não é só esse espaço, tá? Como eu já falei, esse espaço é o início do parágrafo. Ele é marcado pelo espaço em branco, olha, tá explicando aqui embaixo também, entre a margem esquerda e o início do texto, tá? É ali em que se marca o parágrafo. Letra B. Quantos parágrafos há no trecho que você leu? Nós já lemos, né? Já contamos. Tem 4 parágrafos. Temos esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, tem mais um espaço ali, né? Esse e esse. Você vai contar de acordo com os espacinhos que você pintou, tá bom? Letra C. Em que parágrafo há uma voz que não é do narrador? O que você observou para responder? De quem é essa fala? E são 3 perguntas em uma só, hein? Primeiro, em que parágrafo há uma voz que não é do narrador? Que narrador, tia? Bem, tem a pessoa que narra a história. Aquela que a gente não sabe o nome, não sabe de onde vem, onde mora, mas a gente percebe que está contando uma história, né? Por exemplo, lá em cima eu li: o leão ficou completamente hipnotizado. Quem está falando isso? Que o leão ficou completamente hipnotizado? É um narrador, ele está narrando a história. De repente ele fala: o homem disse, agora está tudo bem. Essa fala não é mais do narrador, é a fala do homem, que é um personagem da história, tá? Então, aí onde tem o travessão, que a tia Cíntia já falou, que indica o início de uma fala, tá? Aquela fala que é transcrita exatamente como o personagem falou. Então, ali onde tem o travessão é onde eu tenho a fala, né, que não é do meu narrador. Então, aí é a minha primeira resposta, tá? Em que parágrafo há uma voz que não é do narrador? No 4º parágrafo, porque o primeiro parágrafo é esse, o segundo parágrafo é esse pedaço, o terceiro parágrafo é esse e o 4º parágrafo é esse. É só você olhar aonde você pintou aí, né? Você pintou 1, 2, 3, 4 vezes. No 4º espacinho que você pintou é o 4º parágrafo, tá bom? Então, aí você vai responder no 4º parágrafo e depois, o que você observou para responder? Você pode dizer que o travessão, né? O travessão, que é um sinal de pontuação que indica, entre outras coisas, o início de uma fala. De quem é essa fala, gente? Do homem, tá escrito aqui em cima, ó, no 3º parágrafo. O homem disse. Então, essa fala é do homem. Letra D. Por que algumas palavras do texto foram escritas com letra inicial maiúscula? Por que algumas palavras começam com letra maiúscula? Ora, porque estão no início do texto, né? No início da frase. Toda vez que a gente inicia uma frase,
A gente começa com letra maiúscula, ó, por exemplo, o leão. Tô começando um texto agora. A minha primeira letra tem que ser maiúscula, né? Depois, eu tive um ponto. Depois do ponto, a letra também é maiúscula, por isso que esqueceu-se, também começa com letra maiúscula. Não é porque aqui está no início da frase, também, mas porque principalmente vem depois de um ponto. Porque olha aqui embaixo, ó. Olhando também está no início da linha. Mas ele não está no início de uma frase. A frase já começou aqui, ó, aqui em cima. Enquanto isso, a mulher correu para trás do marido e ficou olhando. Ou seja, esse olhando está continuando o que estava se falando antes. Não estou começando a falar nada aqui e nem tem um ponto aqui. Então, eu não preciso escrever olhando com letra maiúscula só porque ele está no início da linha. Eu não coloco letra maiúscula no início da linha. Eu coloco letra maiúscula no início da frase, quando eu começo a minha escrita ou depois de um ponto, tá bom? Então, por isso, se você quiser especificar aqui por que algumas palavras do texto foram escritas com letra inicial maiúscula, você pode escrever: algumas palavras são escritas com letra maiúscula quando iniciam uma frase ou estão depois do ponto. Página 90. Na página 90, está pedindo para você organizar um texto. Você vai organizar um texto em parágrafo. Como que você vai fazer isso? Com a ajuda do material complementar que tem lá na página 247. Tá assim, ó. Lá na página 247 você tem esses trechos, cada trecho é um parágrafo, tá bom? Você vai recortar aí nos tracejados e depois você vai organizar colocando em ordem, tá? Colando em ordem aqui na página 90, tá certo? Agora, na página 91, nós vamos falar sobre pontuação, tá? Releia esses trechos. Trecho 1, aquele texto que a gente leu sobre o leão e o atalho, tá? Trecho 1. Há muito tempo havia um casal que morava no campo. Um certo dia, pela manhã, a mulher disse: eu quero visitar a minha mãe. Esse é o trecho 1, tá? Agora vamos ler o trecho 2 de uma entrevista. Aquela entrevista com a Malala Yousafzai, lembra que a gente falou antes do recesso sobre entrevista? Guterres vê Malala como um símbolo da educação para todos, uma inspiração global e campeã da educação para meninas. Esse é o trecho 2, tá? Agora nós vamos comparar o trecho dessa narração com o trecho dessa entrevista. Letra A. Como as falas são marcadas em cada trecho. Presta atenção que lá em cima, a fala, ela foi marcada pelo quê? Ela precisou antes de 2 pontos e depois de um travessão. Aqui embaixo, nessa entrevista, eles não estão transcrevendo uma fala exatamente como o Guterres falou. Simplesmente se ouviu o que ele disse e se resumiu. Olha, ele vê a Malala como um símbolo da educação para todos, uma inspiração global e campeã da educação para meninas. Aqui em cima foi usado 2 pontos e travessão, e aqui embaixo, para transcrever de acordo com o que o Guterres falou, foi usado um outro tipo de pontuação, que são as aspas, ó. São esses 2 tracinhos no alto aqui, ó, que abrem e fecham uma fala, tá? Essa fala aqui não parece ser tão direta quanto aqui de cima, tá? Que deixa bem claro exatamente
como foi a fala do personagem. Aqui embaixo parece que alguém simplesmente reescreveu o que o Guterres falou em algum momento. E aí reescreveu, colocando aspas, para que a gente saiba que aquela parte do texto é fala de alguém, é pensamento de alguém e não de quem escreveu. Então, como as falas são marcadas em cada trecho? Você vai responder com pontuação, tá? Porque tanto 2 pontos quanto travessão e aspas são sinais de pontuação. De quem é a fala de cada trecho? Lá em cima nós temos a fala da mulher e no trecho 2 nós temos a fala do Guterres, tá? Sobre a Malala. Vamos prestar atenção aqui embaixo. Isso que a tia acabou de falar sobre a fala ser exatamente do personagem ou não, isso tem um nome, né? E a gente vai descobrir ele agora, ó. O discurso direto é a reprodução fiel de uma fala. Pode ser marcado por aspas ou travessão, tá bom? Então, quando a gente está reproduzindo exatamente o que aquele entrevistado ou aquele personagem falou, a gente está escrevendo um discurso direto, tá? E aí a gente usa a pontuação. Como tá falando aí, eu posso usar tanto as aspas como o travessão. Letra C. Por que não é necessário marcar com aspas ou travessão o discurso direto das entrevistas? Bem, aí deve ser alguma peculiaridade das entrevistas. Geralmente, quando o discurso é indireto, ou seja, você fala o que alguém falou. Ah, minha mãe disse que gosta muito de bolo. Isso é um discurso indireto. Agora, se eu digo, a minha mãe disse, eu adoro bolo. É um discurso direto, eu estou falando exatamente como ela falou. Então, no discurso direto eu uso ponto, no discurso indireto eu não sou obrigada a usar pontuação. Página 92. Aqui, nós vamos ver um gênero textual que tem muito a ver com as falas, né? Que usa muito falas na sua estrutura, que é a anedota. Vamos lá, ó. Número 1. O professor lerá uma anedota. O menino pega o telefone e liga para o açougueiro. Bom dia, o senhor tem cabeça de porco? Tenho sim, diz o açougueiro. E rabo de porco, o senhor também tem? Sim. E barriga de porco? Claro. Tem cara de porco? Perguntou o menino. Sim. E pata de porco, o senhor tem? Sim. Poxa, exclamou o menino, o senhor deve ser muito feio, hein? Isso é uma anedota. A anedota é uma narrativa que tem a finalidade de provocar riso, né? Pra gente rir, é humor. Veja que ele é todo estruturado em falas, tá? E por isso você vê no discurso direto, né? Várias marcas de pontuação, tá? Para acompanhar essas falas. Como as falas são marcadas nessa anedota? É a primeira pergunta que nós temos. Eu acabei de falar, né? Elas são marcadas com travessão. Copie da anedota, letra A. Uma palavra em que o R tem um som forte, ou seja, que ele arranha a garganta. Faz assim, esse som. E depois você vai copiar uma palavra em que o R está entre vogais, né? Ou seja, tem aquele som fraco. Tá bom? Posso aqui tentar te ajudar. Vamos ver, um R com som forte. Rabo. Barriga. Rabo e barriga, foi o que eu achei, tá? E com som fraco.
Açougueiro, tem o som fraco no ro. Claro. Foi isso. Então, R com som forte, eu tenho rabo e barriga. Né? O R tá arranhando aqui a garganta. Ó. Rabo, barriga. O R tem um som forte. E em açougueiro e claro, o R tem um som fraco. Tá bom? E é isso por hoje, tá, gente? Um beijão.